Para completar, John Arias, Nino, reformulação no Galo, últimas de mercado, bastidores, finanças. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. No Fortaleza deve ter uma barca gigante para a próxima temporada. Time rebaixado para a Série B não conseguirá manter jogadores com salários altos, como Daverson, Breno Lopes, Pikachu, Lucero, Gaston Ávila e Marinho. Alguns desses caberiam no seu time do coração. Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? Bora falar sobre a reformulação gigante no Clube Atlético Mineiro. Bruno Mussi e Vitor Bage foram os primeiros a deixarem o clube. Nas últimas horas, o Atlético anunciou mais 4 saídas. 2 auxiliares técnicos da comissão permanente, o Éder Aleixo e o Daniel Cerqueira, o Carlos Alberto Isidoro, que atuava como supervisor de futebol, e o Gustavo Nicolini, que era coordenador de análise de desempenho. O Pedro Moreira, atual gerente de futebol, também corre risco de demissão. Todas essas mudanças já eram previstas, especialmente depois da chegada do Sampaoli, que quer ter autonomia total no clube. Só para completar mais algumas atualizações, Atlético Mineiro e Palmeiras já trocam documentos para o repasse em definitivo do Bruno Fux, operação de 3,5 milhões de euros ou 22 milhões de reais. O nome do Juninho Capixaba foi especulado como possível alvo do Atlético. O Bragantino não tem a intenção de negociar o lateral esquerdo, enquanto Sosa, do Racing, e Jean Lucas, do Bahia, também foram especulados no Galo. Difícil imaginar que o Atlético vai ter dinheiro para comprar 2 jogadores extremamente valorizados. Novidade importante sobre Nino. Nino está de férias no Brasil depois do recesso do campeonato russo, que para nessa época do ano por causa do inverno rigoroso. Pois bem, a informação do jornal o Globo dá conta de que o Nino já está apalavrado com o Fluminense. Resta que os clubes se acertem, o Zenit e o Fluminense. A ideia do Zenit é vendê-lo por 8 milhões de euros, com a lembrança de que ele havia sido comprado do próprio Fluminense por 5 milhões de euros. O Nino pediu para ser negociado pelo Zenit e alegou que a questão do seu filho, que tem autismo, essa questão é muito complicada em São Petersburgo. A percepção do zagueiro é de que não há escolas que têm a capacidade de assisti-lo como deveria. Diante desse cenário, o Nino pediu para ser negociado. A prioridade seria jogar no futebol europeu, mas diante da falta de propostas para o Nino, ele está avaliando a volta ao Brasil. Tem essa negociação mais avançada com o Fluminense em relação a Flamengo e Palmeiras. Ambos têm como prioridade Vitão, o zagueiro que pertence ao Internacional, mas eu não descartaria que Flamengo e Palmeiras tentassem um chapéu no Fluminense para fechar com o defensor. Já John Arias decidiu se pronunciar em meio a uma série de especulações de que ele pode sair do Wolverhampton na janela de janeiro. O time dele é o lanterna da Premier League. O Arias disse o seguinte, abre aspas: acho que essa especulação é normal. No futebol sempre existem rumores, ainda mais por tudo que conquistei no Brasil. É natural que me vinculem a um ou outro clube, faz parte do processo. Pela situação atual do clube, que não é das melhores, tivemos um início de temporada ruim. E como as temporadas são diferentes, no Brasil já se pensa no próximo ano e esses rumores aparecem. Acredito que, com a janela aberta, a especulação sobre algum clube no Brasil vai aumentar, mas estou tranquilo, consciente do momento que vivemos no Wolverhampton e trabalhando muito para alcançar o objetivo e mudar o que estamos passando. Queria acrescentar outra informação sobre o Arias, mais um jogador que é pretendido por Fluminense, por Palmeiras e Flamengo. O Arias e seu staff praticamente descartam a volta ao Brasil no mês de janeiro. Eles querem, no mínimo, terminar a atual temporada no futebol inglês para depois cogitarem e analisarem os próximos passos. Importante registrar que o Arias foi comprado por 17 milhões de euros e com o provável rebaixamento do seu time na Premier League, aí sim, em julho, ele deve ser colocado à venda. Hoje, mais de 50 minutos de apresentação do novo CEO do Atlético, que é o Pedro Daniel. E aí é aquele detalhe, né? Hoje ele diz coisas importantes. Aliás, temos os cortes aí. Me dá aí primeiro o Pedro Daniel falando, porque ele vai cuidar da parte administrativa e financeira. Mas qualquer movimento no tabuleiro do Paulo Brax, qualquer movimento vai passar muito pelo que vier do Pedro Daniel. Então ele falou sobre a questão dos reforços, que é a palavra que está na boca do torcedor. Coloca o Pedro Daniel falando aí, por favor. Não necessariamente o que investe mais, investe melhor. Tá? Então, quando eu falo de busca de eficiência, é a gente entender qual o cenário, onde o clube está inserido,
né, para que a gente possa fazer as movimentações de acordo com a nossa realidade, né? E a gente sabe que a nossa realidade, ela não é a que hoje, por exemplo, tem Flamengo e Palmeiras, né? Então não adianta a gente pensar que vai ter um nível de contratação no mesmo nível financeiro, né, do que Flamengo e Palmeiras. Não, nesse momento não. Isso é impossível, né? Mas ao mesmo tempo a gente quer manter a competitividade. E aí é o desafio do Paulo, do Luiz, do Sampaoli, né, que todos tenham conhecimento da realidade do clube para que a gente possa ter um alinhamento de expectativas em todos os sentidos. Tá? Aí eu falo torcida, interno, departamentos internos, para que essa busca pela eficiência que eu tanto falo que a gente consiga alocar os recursos que a gente tem da melhor maneira possível. Tá? Então, por isso a gente tem ferramenta, tem pessoas, tem processos, tá? Mas não adianta a gente criar uma expectativa que nós vamos fazer contratações bilionárias. Isso é impossível nesse momento. Espero um dia voltar aqui e falar das grandes contratações internacionais que o Galo vai fazer. Hoje não é possível. Ele falou de ferramenta, ou de ferramentas, pessoas e processos. O meu problema está exatamente nos processos que podem passar a existir a partir da sua chegada, Pedro Daniel, porque anteriormente eles eram falhos, mas eu acredito que você possa ajudar muito, até porque eu disse ontem, quando estávamos saindo para o almoço aqui, que a sua chegada ao Atlético tem uma vantagem que me deixa muito otimista e eu vou explicar qual é. Você participou, junto com a Ernest Young, de todo o processo, portanto, você conhece mais a fundo que qualquer outro gestor poderia conhecer o que é o Atlético hoje. Porque você participou naquela transição, como é que chamava aquele trabalho que eles fizeram? No Flamengo? Não, que a Ernest Young fez no Atlético. Não é auditoria, não. Eu posso auditoria, considerar como auditoria, né? Posso considerar, mas tem um nome mais chique, esses nomes aí dos Faria Lima e do cacete aí. Então, ele foi lá, ele participou do processo de auditoria, então ele conhece lá na, sabe, ele conhece lá na pleura do negócio. E ainda assim ele topou o desafio. Isso é bom? Isso é bom. Vai ser muito importante o seu trabalho aí, Pedro Daniel, para você recuperar aquilo que o Atlético perdeu, que é reputação. O Atlético hoje é um clube que não é respeitado no mercado. Eu estou mentindo aqui? Eu estou mentindo, senhores? Não. Não é respeitado no mercado. Qualquer dirigente hoje aponta o dedo para o Atlético e arrebenta com o Atlético. Então, diante de tudo isso, e além de todos os problemas que foram relacionados e discutidos e trazidos aqui e criticados, aí, ao longo do tempo, ainda veio essa bomba do Vorcaro aí. Porque, vamos lá, de repente tem um fundo de investimento querendo colocar dinheiro no Atlético. Aí o cara vê esse negócio do Vorcaro e fala, opa, peraí. E esse negócio do Vorcaro aí, o dinheiro que ele colocou no clube, está no clube, não vai sair dali. Só que daqui a pouco, daqui sei lá quanto tempo, o negócio do Banco Rural até hoje não andou aí, tem mais de 15 anos. Então esse negócio do Atlético, o Vorcaro com o Atlético aí, isso vai para leilão, ninguém sabe quando isso vai acontecer, massa falida, etc e tal. Aliás, ontem me informaram, a mesma pessoa do Atlético, você sabe de quem eu estou falando, né? Que é da alta cúpula, que ontem fizeram contato com o Marcelo Paz. Essa pessoa ontem me ligou e falou, Marcelo, não vem. O contato foi feito, Marcelo não vem. Beleza? Beleza. Essa mesma pessoa me disse que é um problema. Que era um problema essa questão do Vorcaro, era um problema. Então o Pedro Daniel vai precisar trabalhar para receber esse aporte, e ele precisa acontecer, 600, 700 milhões até o meio do ano. Se vai ser escalonado, eu não sei, se vai ser uma atacada só, não sei, mas os investidores precisam colocar esse dinheiro, não tem outra alternativa. Aí ele paga as contas, recupera, e aí a presença dele ali, que é uma pessoa respeitada no meio, pode ajudar na recuperação dessa reputação do clube, né? E, paralelamente ao trabalho dele, que é o trabalho de administração e de finanças, vem o Paulo Brax, que vai cuidar do futebol. Ou seja, o trabalho do Paulo Brax vai ser hercúleo para ele remontar esse elenco sem ter muito dinheiro para buscar jogadores. Então ele vai ter que tirar e depois ir para o mercado e trazer. Então, toda sorte do mundo, viu, Paulo Brax, que você vai precisar. Você é um cara de confiança, mas é importante que te deem autonomia, porque se você não tiver autonomia e ficar só executando ordem que vem de cima, seu trabalho não vai andar, Paulo. Não vai andar. Então você precisa ter autonomia.
vai ter momentos que você vai ter que sentar diante dos donos e falar, do jeito que vocês estão falando para fazer aqui, não dá para fazer. Que nem o Rodrigo Caetano fazia. Porque o Rodrigo Caetano, quando chegava uma coisa que não tinha como fazer, ou quando ele enxergava uma necessidade, ele batia lá nas salas do dono, ou dos donos. E ia lá e dizia, ó, desse jeito não dá, tem que ser assim. Ah, não tem, mas tem que ser assim, não tem outro jeito. Então não pode ser só um mero executivo, não. Trabalhar paralelamente ao Pedro Daniel, tentar recuperar. Ontem vocês viram aí que saiu Carlos Alberto Isidoro, saiu o Nicolini, saiu o Daniel Cerqueira, eu falei aqui 200 vezes, né? Veio para ser auxiliar do Cuca, não precisava, não tinha por que continuar, né, gente? Você tem lá o Lucas Gonçalves, aí você vai e traz o Daniel Cerqueira para trabalhar com o Cuca vai embora, não, deixa ele aí. Não. E o Éder Aleixo também, que segundo o que me consta, não tinha serventia também no dia a dia ali, era basicamente um treinador de goleiros, nunca tendo sido, né? Então não tinha serventia, é um ídolo de boa parte da massa, mas convenhamos, né? Então é o seguinte, agora tem que mexer no elenco. Agora, desculpa me estender, agora tem que mexer no elenco. E é para ontem, porque se essa base continuar aí, o São Paulo já deu a letra, Tim. Deu a letra, né? O São Paulo falou que precisa de reforços qualificados para um time brigar entre os 4 melhores do futebol brasileiro. Mas voltando à fala do Pedro Daniel, que falou hoje, o CEO do Atlético, existe aquela situação, o que você quer ouvir, você quando eu falo torcedor, o que o torcedor quer ouvir e o que o torcedor precisa ouvir. E ele foi pelo lado do precisa ouvir. Foi importantíssimo ele já pegar e colocar sobre a situação financeira do Atlético, que é um caos, que é um problema que o Atlético não tem capacidade hoje, como ele frisou muito bem, de bater de frente com Flamengo e Palmeiras. Que em um determinado momento, lá no passado, um passado bem recente, entre 2020 e 2021, era muito colocado isso pelos gestores, pelos donos, pelo quem estava entrando para a SAF do Atlético, que o Atlético brigaria sempre com essas equipes pelos grandes jogadores, pelos grandes títulos, e isso não aconteceu. Então é fato que existiu um rompimento na história que foi contada. Então hoje, com o Atlético, com a dívida que ele tem, com as questões pessoais que o Atlético tem, existe um rombo, existe um buraco bem profundo aberto na história do Atlético e no clube, na instituição. Hoje, quando o HG fala a respeito desse aporte que é necessário ser feito, ele é emergencial. Eu acho que é um ponto que deve ser muito debatido e batido e cobrado para os proprietários, porque o Atlético tem até junho do próximo ano para quitar dívidas emergenciais. Então, se hoje é feito esse cuidado com o que o Atlético pode fazer para a próxima temporada, como que vai ser essas mudanças, como que vai ser essa limpeza, como que vai ser essa barca, tem que pensar tudo em questões contratuais. Quais os valores o Atlético vai ter para colocar na mesa? Que tipo de time o Atlético está se preparando para montar? Lembrando que o Campeonato Brasileiro de 2026 começa no dia 28 de janeiro. Então tudo isso tem que ser pensado de uma forma emergencial. E voltando a falar do emergencial, o Atlético precisa desse aporte de 600 milhões. Então, torcedor, quando você escutar que um aporte vai ser feito no Atlético de 600 milhões, não imagine que isso vai ser gasto para montar um super time, porque não vai. O Atlético tem uma dívida próxima a 2,3 bi. 2,3 bi. Muita gente reclama, fala assim, o Elton repete as coisas. Tem que repetir, Eu tenho que repetir para ficar fixo na cabeça do torcedor que ele deve 2,3 bi e tem uma dívida emergencial de 600 milhões, que tem que ser paga até junho. Junho, no mercado financeiro, tá aí. É logo ali, como dizia um antigo locutor. Então, torcedor atleticano, o Atlético tem uma dívida emergencial de 600 milhões. Vai ser feito um aporte nos próximos 4 meses. É essa a promessa de acontecer. E o Atlético não vai montar um super time. Então, são essas as colocações. Era isso que você queria ouvir, torcedor atleticano? Tenho certeza que não. Mas é isso que você precisa escutar nesse momento e entender.